Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é o professor Abdinardo Oliveira e a nossa aula de hoje será sobre regressão. Regressão é uma ferramenta bastante utilizada na estatística para se fazer previsão de alguma variável. Portanto, a aula de hoje será a partir do banco de dados Car Price Assignment, ou seja, da avaliação do preço de carros, tentar prever quais são as variáveis que estão afetando o preço de um carro. Nesse nosso banco de dados, vocês poderão observar aqui na visualização de dados vários modelos de carros, os quais estão sendo avaliados, bem como as características de cada um desses carros. Então, eu quero saber, no final das contas, que característica influencia o preço final do carro, que está sendo mostrado aqui na minha última coluna, certo? O preço final de carro, já que eu estou querendo medi-lo, ela será a minha variável dependente. E as demais variáveis que eu utilizarei no modelo de regressão serão chamadas de variáveis independentes. Entretanto, é importante deixar claro que, no modelo de regressão linear, somente é admitido o uso de variáveis escalares. Então, não entra-se, nesse momento, o uso de variáveis nominais. Então, no nosso exemplo aqui, nós temos 26 variáveis, 10 delas são nominais e as 16 restantes são escalares. Obviamente, nós não utilizaremos a variável CAR-ID, porque ela simplesmente é uma variável sequencial que fará a contagem de quantos modelos de carros eu tenho aqui no meu banco de dados. Então, no nosso exemplo aqui, nós temos 205 carros. A descrição das variáveis que você está observando aqui está numa planilha em Excel anexa ao banco de dados disponível no Moodle, o qual vocês poderão consultar as características de cada uma dessas variáveis. Então, partindo para a elaboração da regressão, como nós faremos? Nós vemos aqui no menu Analisar, aqui no menu Regressão e aqui no menu Linear. Então, esse é o caminho que vocês farão para acessar aos comandos da regressão linear. Clicou aqui, aparecerá aqui um quadro de preenchimento, o qual, para preencher minha variável dependente, eu preciso localizar aqui no banco de dados onde está o preço. Clico aqui e levo aqui para minha variável dependente. No campo das variáveis independentes, eu trarei todas as minhas variáveis escalares, ou seja, numéricas, com exceção do CAR-ID. Então, desse outro lado, vou selecionando cada uma das minhas variáveis numéricas e transfiro aqui para o quadro de variáveis independentes. Dito isso, aqui no método, ele está me perguntando que tipo de metodologia eu devo utilizar para fazer a seleção dessas variáveis. Basicamente, dentre as opções que serão mostradas aqui no próprio SPSS, nós vamos utilizar duas. O método inserir, se a tua versão do SPSS for em inglês, ele vai estar escrito como Enter. E o método por etapa, se a tua versão do SPSS estiver em inglês, ele estará escrito como Stepwise. Então, inicialmente, deixaremos no método Enter, ou Inserir. Em relação aqui ao botão Estatísticas, ao clicar nele, o que é que vocês farão? Vocês deixarão marcados as caixas de diálogo default, acrescido do diagnósticos de colinearidade e do teste de Durbin-Watson. Feito isso, clique em Continuar. Aqui no menu Gráficos, por enquanto, você não marca nada. Em relação a salvar, também você não marca nada. Em relação às opções, também você não marca nada. Feito isso, basta você clicar em OK. O SPSS produzirá um relatório, o qual explicarei para vocês como ele deve ser analisado. O primeiro passo do relatório ele está explicando quantas variáveis foram inseridas no modelo
e quantas variáveis foram removidas do modelo. Então, como eu estou utilizando pelo método inserir, todas as variáveis foram consideradas. Dando continuidade, o próximo quadro ele vai lhe mostrar aqui o resumo do modelo. É importante você prestar atenção nessa variável aqui chamada R² ajustado. É ela quem vai lhe dizer a qualidade de previsão do seu modelo. Então, o R² ajustado ele vai variar de 0 a 1, e quanto mais próximo ele tiver do número 1, maior é a qualidade de previsão do seu modelo. Então, modelos considerados muito bons, eles têm R² ajustados acima de 0,9. Lembrem-se que a regressão é uma ferramenta que você está utilizando para se fazer previsão. Por fim, essa estatística aqui desse quadro chamado de Durbin-Watson, ela está avaliando se os resíduos, o que seria o resíduo? É justamente o erro de previsão. Então, ele está querendo avaliar se esses resíduos eles são correlacionados ou não. É esperado que os resíduos não sejam correlacionados. Se os resíduos não são correlacionados, isso significa que eles são aleatórios. Portanto, o modelo ele tem robustez nesse sentido. Ou seja, eu não deixo o acaso afetar minha variável dependente. Para eu afirmar se esse modelo está adequado ou não, essa estatística aqui de Durbin-Watson ela tem que estar o mais próximo possível do número 2. Quanto mais distante do número 2, isso significa o quê? Que ele tem autocorrelação serial e alguma modificação no modelo deverá ser feita para que ele tenha robustez. No nosso caso aqui, o nosso modelo tem uma falha em relação à autocorrelação serial. Indo aqui para o teste ANOVA, o que é que ele está medindo no final das contas? Ele está medindo se existe ou não um modelo de previsão que possa ser aplicado ao preço dos carros. Como a estatística aqui do teste ANOVA ela é abaixo de 5%, portanto, isso me diz que existe sim um modelo de previsão o qual pode ser utilizado para calcular ou estimar o preço do meu carro. Dando continuidade aqui em coeficientes, essa tabela que é a mais importante do meu método de regressão, o qual eu verificarei quais são os pesos, ou seja, os coeficientes que devem ser aplicados para cada uma das minhas variáveis, incluindo uma constante. Só que eu preciso saber quais dessas variáveis devem permanecer e quais dessas variáveis devem sair do modelo. O critério que vocês utilizam para determinar isso é observando aqui na coluna de significância. Então, só permanecerão no modelo as variáveis que possuem significância menor que 5%. As variáveis que não têm significância abaixo de 5% devem ser eliminadas do modelo. Além disso, é feita aqui uma estatística de colinearidade. O que é essa medida de colinearidade? É que durante o processo de elaboração da tua regressão, as variáveis explicativas ou independentes ou preditoras, elas não podem explicar umas às outras. Se isso estiver acontecendo, isso pode dizer que teu modelo tem variáveis desnecessárias no processo de previsão. E aí você tem que eliminar a variável desnecessária. Como é que eu identifico a minha variável desnecessária? Eu observo aqui ou na coluna de tolerância ou na coluna VIF. A coluna tolerância ela varia de 0 a 1 e quanto mais próximo de 1, mais importante é a variável. Quanto mais próximo de 0, menos importante é a variável. A coluna VIF trabalha da mesma maneira, só que a escala varia de 1 a 10, ou seja, quanto mais próximo de 1, mais importante é a variável, quanto mais próximo de 10, menos importante é a variável. Se por um acaso esse valor, como por exemplo aqui, da variável curb weight, que ela ultrapassa a escala de 10, isso significa que ela é totalmente redundante no modelo e, portanto,
ela deve ser eliminada. Ou ela está em conjunto com, por exemplo, CityMPG ou HighwayMPG. Ou seja, essas três variáveis que possuem valores acima de 10, elas são redundantes. Então, ou seja, provavelmente o CityMPG ou HighwayMPG será eliminada. Como eu faço esse processo de eliminação? Aí vem a segunda etapa de poder rodar um modelo de regressão. Volto aqui ao menu analisar, venho aqui em regressão linear, e aí eu mudarei o método. Ao invés de se inserir, eu colocarei agora o método por etapa, o qual ele vai acrescendo variável por variável que o modelo julgar mais relevante no final das contas. Mudo tão somente o método e clico em OK. Agora, nesse novo relatório, vocês vão observar que ele foi incluindo variável por variável. Ele foi incluindo variável por variável no meu modelo, até eu chegar no modelo final. O SPSS ele precisou rodar 7 modelos para poder chegar no melhor modelo possível, cujo R quadrado ajustado é de 0,840. Só que a minha estatística Dubb-Watson continua ainda bem distante do número 2. Então, alguma modificação nas variáveis eu deverei fazer. Ou seja, o cálculo inverso ou o logaritmo dela. Ou qualquer outro processo de transformação. O teste ANOVA me confirma que sim, eu tenho um modelo de previsão. Esse modelo existe. E aí, para cada modelo que o software foi calculando, ele foi estimando os resultados. E aí, obviamente, o que me interessa é o modelo número 7. Se vocês observarem aqui, tem a variável curb weight. Ela não deveria aparecer aqui no modelo porque ela está levemente acima dos 5%. Só que o software considerou que ela deveria permanecer. E se vocês observarem aqui, tanto na estatística de tolerância como na estatística VIF, todas as variáveis permanecem, porque o nível de multicolinearidade é considerado tolerável. Por fim, nessa última tabela, eu tenho a estatística dos meus resíduos, ou seja, do meu erro de previsão. Feito isso, acabou a análise do modelo? Não. Porque eu preciso realizar um último teste chamado de heterossedasticidade. O que é a heterossedasticidade? Eu preciso verificar se a estatística que foi utilizada aqui no teste de significância realmente é adequada. O que é a heterossedasticidade? Seria eu ter a variância dos meus resíduos mudando ao longo do tempo. E o modelo de regressão pressupõe que a minha estatística de heterossedasticidade não pode acontecer. Porque se ela acontecer, essa heterossedasticidade ela vai afetar o erro padrão. E ao afetar o erro padrão, eu estou afetando a significância aqui das minhas variáveis. Então, como é que eu meço a heterossedasticidade no modelo de regressão? Infelizmente, o SPSS não faz esse teste de maneira direta. Entendeu? Então, faremos de maneira indireta, utilizando o chamado teste de Pesaram-Pesaram. Como faremos isso? Nós vamos aqui no menu Analisar, Regressão Linear. Entendeu? Ao fazer isso, clico aqui no botão Salvar, e aí eu pedirei para salvar os resíduos padronizados, os resíduos não padronizados e os valores previstos, que eu vou precisar dele a posteriori para mostrar-lhes como seria o gráfico, a previsão desses valores. Mas a priori o que eu preciso agora nesse momento são dos valores previstos padronizados e dos resíduos padronizados. Clico aqui em Continuar e clico em OK. Na hora que eu cliquei em OK aqui, o que me interessa nesse momento não é o que está no relatório, mas sim o que está na minha tabela de dados.
Se vocês voltarem aqui na tabela de dados, vocês vão observar que 3 variáveis novas foram criadas. Pré-1, que seriam meus valores previstos. ZPR1, que seria meus valores previstos padronizados. E aqui eu tenho também os meus resíduos padronizados. Para calcular o teste pesarã, eu preciso transformar tanto os valores previstos padronizados como os resíduos padronizados. Preciso achar o quadrado deles. Então, para eu achar o quadrado deles, eu vou aqui no menu Transformar, Calcular Variável. Então, Transformar, Calcular Variável. Inicialmente, eu vou aqui para poder calcular o quadrado da variável ZPR1. Então, eu digito aqui ZPR2, que seria o resultado do quadrado da minha variável ZPR1. E aqui em expressão numérica, eu digito ZPR_1 vezes ZPR_1. Uma vez feito isso, clico em OK. E vocês observarão aqui no banco de dados que o quadrado do meu valor previsto, ele foi calculado aqui. Mesmo procedimento eu faço aqui para os meus resíduos padronizados. Então, novamente, venho aqui em Transformar, Calcular Variável. E aqui na variável destino, eu mudo para ZRE2. E aqui na minha expressão numérica, eu mudo para ZRE1 vezes ZRE1. Feito isso, você clica em OK. Mais uma vez, você vai observar aqui que o quadrado dos resíduos padronizados foi calculado aqui. Então, como aplicar o teste? Venho aqui em Analisar, Regressão Linear. Clico aqui em Redefinir, porque eu vou fazer uma nova regressão. E aí, como a variável dependente, ela vai ser ZRE2, ou seja, o quadrado dos resíduos padronizados. Como variável independente, será ZPR2. E aqui o método eu coloco em Inserir. Clico em OK. O que vai me interessar de todo esse relatório, pessoal, é justamente o resultado do teste ANOVA. Para eu dizer que não existe heterossedasticidade, ou seja, para afirmar que a minha variância é constante, o valor da significância ele tem que ser maior que 5%. Como aqui foi menor que 5%, então existe sim heterossedasticidade. E isso é um problema que acontece nos modelos de regressão, cujas modificações nas variáveis eu deverei fazer para que eu tenha um modelo considerado robusto para fazer minha previsão. Por fim, pessoal, para a aula de hoje, caso o nosso modelo fosse robusto, vocês iriam querer saber o quão o previsto é próximo do realizável. Para fazer isso, lembrem-se que durante a etapa de regressão eu pedi para que o modelo me calculasse os valores previstos, que está aqui em PRE_1. Dito isso, eu venho aqui no menu Gráficos, Caixas de diálogo legadas e vou aqui para elaborar um gráfico de linha. Então, esse é o caminho que vocês farão. Clicou aqui, ele vai te perguntar que tipo de gráfico você quer fazer. Vocês clicam aqui em Gráfico Múltiplo e aqui em Dados do gráfico você marca aqui valores de casos individuais. Clique em Definir. E aqui o que eu quero saber é justamente o seguinte. Deixa eu redefinir aqui meu quadro. Eu quero que ele monte o gráfico justamente da minha variável preço em conjunto com o meu preço não padronizado, que é o PRE1. Uma vez que eu joguei aqui para o quadro Representação de linhas, basta eu clicar em OK e ele desenhará um gráfico. E aqui vocês estão observando nas legendas que o preço é a linha em azul e o previsto, ou seja, o preço previsto é minha linha verde. E aqui você conseguirá fazer uma classificação, uma comparação, melhor dizendo, visual, entre o previsto e o realizado.
Assim, pessoal, finalizo minha aula sobre regressão. Vejo vocês na próxima aula.